Olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui do nosso canal. Hoje, trago para vocês uma narrativa intensa, cheia de reviravoltas, sacrifício e um amor impossível, nascido em meio à guerra. Uma história sobre o que acontece quando o dever se choca com o coração e ninguém sai ileso. Prepare-se, porque essa história vai mexer com você. Era uma tarde abafada no Rio de Janeiro. O sol descia lentamente atrás dos morros, dourando as lajes e projetando sombras longas sobre vielas estreitas e silenciosas. O som distante de motocicletas e vozes ecoava pelos becos, misturado ao batuque dos rádios e às gargalhadas das crianças correndo descalças. Lá de baixo, ninguém diria que o morro escondia um império comandado por um homem que todos chamavam de Fantasma. Ninguém sabia seu nome verdadeiro. Ele era a voz que sussurrava ordens, o rosto que quase ninguém via. Diziam que era invisível, perigoso e, acima de tudo, intocável. Mas a polícia havia decidido mudar isso. E, para isso, mandaram Caio Nogueira, um policial do Batalhão de Operações Especiais. Jovem, inteligente e obstinado, Caio tinha o perfil perfeito para a missão. Sem família próxima, sem passado conhecido nas ruas do Rio e uma mente fria o bastante para se infiltrar onde muitos não voltavam. O plano era simples no papel, mas suicida na prática. Subir o morro, conquistar a confiança dos moradores e descobrir quem, afinal, era o misterioso fantasma. Caio assumiu uma nova identidade. Mateus Silva, um ex-detento tentando recomeçar. Mudou o cabelo, a postura, o sotaque e em poucos dias se misturou à multidão. No início, os olhares desconfiados pesavam. Ninguém acreditava em um estranho que aparecia do nada, mas ele era bom no que fazia. E quando salvou um garoto de ser atropelado durante uma fuga de moto, ganhou o primeiro sorriso sincero e o primeiro pedaço de pão compartilhado. Foi numa tarde chuvosa que o destino decidiu mudar o rumo da história. Enquanto Caio subia o beco da Viela 12, ouviu gritos vindos de uma casa simples. Correu instintivamente. Lá dentro, uma mulher tentava conter as chamas na cozinha, tossindo em meio à fumaça. Sem pensar, Caio arrombou a porta, cobriu o rosto com o braço e entrou. Apagou o fogo, ajudou a mulher a sair e quando ela olhou para ele pela primeira vez, o mundo pareceu silenciar por um instante. Ela se chamava Lívia. Tinha olhos castanhos profundos e uma calma rara em meio ao caos. Cuidava sozinha da mãe acamada e das crianças da rua, oferecendo comida e abrigo sempre que podia. Era querida por todos e, ironicamente, vivia sob a proteção do próprio homem que Caio jurara prender. Mas ele ainda não sabia disso. Nos dias seguintes, Caio começou a cruzar com Lívia com mais frequência. No mercado, na venda, nas tardes em que as crianças corriam pelas vielas. Ela sempre sorria. Ele, sempre fingindo indiferença, mas algo o desarmava toda vez. Era uma gentileza que ele não via há muito tempo. Um tipo de luz que o lembrava que por trás de cada farda e de cada arma ainda existia humanidade. Certo dia, Caio ouviu dois homens conversando em um bar improvisado. O fantasma tá voltando pro morro, mano, disse um deles. Dizem que vai resolver uns bagulhos pessoalmente. O policial disfarçado manteve o olhar baixo, fingindo não se importar, mas o coração acelerou. A chance que ele esperava estava chegando. Nessa mesma noite, durante um baile, ele a viu novamente. Lívia dançava com as amigas, o riso leve cortando a música alta. Ele, encostado em um muro, observava de longe, tentando lembrar a si mesmo que ela fazia parte de um mundo que ele precisava derrubar. Mas quando um disparo ecoou de repente, um tiroteio entre facções, ele a viu cair, empurrada pela multidão em pânico. Sem hesitar, Caio correu em meio ao fogo cruzado e a puxou para um beco. Protegeu-a com o próprio corpo, sentindo o coração dela bater acelerado contra o peito. "Você tá bem?"
Ele perguntou ofegante. Acho que sim. Ela respondeu com os olhos marejados, o rosto coberto de poeira. Obrigada, se não fosse você... Eles se olharam por longos segundos, enquanto a sirene distante se aproximava. Naquele instante, algo dentro dele mudou. Não era mais uma missão, era pessoal. Nos dias que seguiram, ele começou a ajudar discretamente. Consertava o portão da casa dela, carregava compras, buscava remédios para a mãe. Ela passou a confiar nele e, aos poucos, o estranho da viela virou presença constante. Mas cada sorriso trocado trazia culpa. Ele sabia que se ela descobrisse quem ele realmente era, tudo desabaria. Numa tarde, enquanto entregava uma sacola de remédios, ouviu duas mulheres conversando. A irmã do fantasma é um anjo, né? Disse uma. Mesmo com aquele irmão dela nesse mundo, ela nunca se envolveu com nada errado. O coração de Caio parou por um instante. O ar pareceu desaparecer. Irmã do fantasma. Ele caminhou até a casa dela, a mente girando. Quando Lívia abriu a porta e sorriu, ele forçou um sorriso de volta. Mas dentro dele, o dever e o amor começaram uma guerra da qual ninguém sairia vitorioso. Depois daquela tarde, Caio não conseguiu dormir direito. A chuva caía fraca lá fora, escorrendo pelas telhas da casa onde ele se escondia. Cada gota que batia no telhado parecia ecoar dentro da cabeça dele como um lembrete cruel. A mulher por quem estava se apaixonando era a irmã do homem que ele jurara capturar. Por dias, tentou evitar os becos que levavam à casa de Lívia. Passava rápido, desviava o olhar quando a via de longe e fingia estar ocupado com as pequenas tarefas que o mantinham disfarçado. Mas o coração, esse não obedecia. Cada vez que ouvia o riso dela ecoar pelas vielas, algo dentro dele se aquecia e o medo crescia junto. Medo de ser descoberto, medo de colocá-la em perigo, medo de se perder no meio de tudo. Mas o destino, mais uma vez, não queria saber de planos. Numa manhã, ao sair para buscar informações sobre o tal fantasma, Caio viu um grupo de crianças correndo em desespero. Uma das meninas gritava o nome de Lívia. Correu até o beco e viu a casa dela cercada por homens armados. Cobradores de uma facção rival, ameaçando todos os moradores. Sem pensar, Caio entrou no meio da confusão. Com a mão disfarçada na arma escondida na cintura, tentou negociar, manter o tom calmo, convencer os caras a irem embora. Mas quando um deles encostou a arma no rosto de Lívia, algo dentro de Caio explodiu. Num movimento rápido, ele desarmou o agressor e o derrubou no chão. Os outros fugiram, assustados com a reação violenta e precisa do vendedor de gás. Lívia tremia, o coração disparado, os olhos marejados. Mateus, você é louco, ela disse chorando. Eles poderiam ter te matado. Eu não ia deixar ninguém encostar em você. Ele respondeu firme, mas com a voz embargada. Nunca. Foi ali, no meio da poeira, entre os cacos de vidro e o barulho das sirenes distantes, que ela o abraçou pela primeira vez. Foi um abraço que dizia tudo o que as palavras não conseguiam. E ele, pela primeira vez em muito tempo, esqueceu quem era, o que estava fazendo ali e o que jurou cumprir. Nos dias seguintes, a relação entre eles se tornou inevitável. Caio ajudava nas tarefas da casa, acompanhava Lívia nas visitas à escola, onde ela dava aulas para as crianças do morro, e aos poucos, o amor foi tomando espaço. Não havia luxo, não havia promessas, mas havia algo que os dois nunca tinham tido antes: paz. À noite, sob o céu coberto de estrelas, sentavam na laje e conversavam sobre sonhos. Ela falava sobre abrir um centro comunitário, ajudar as crianças a terem futuro. Ele, em silêncio, sonhava em poder contar quem realmente era e ouvir dela que o amaria mesmo assim. Mas cada vez que quase confessava, o medo o silenciava. E então veio a notícia que ele tanto esperava e mais temia: o fantasma voltar ao morro.
A informação chegou através de um informante da polícia. O comandante avisou pelo rádio cifrado: a operação será em breve. Continue infiltrado e confirme a presença dele. Caio desligou o rádio, o peito apertado. Cada passo que dava agora era um fio de navalha. Se seguisse o dever, destruiria o mundo de Lívia. Se a protegesse, trairia tudo o que acreditava. Certa noite, ela o encontrou sentado na escada da casa, o olhar perdido. "Você tá estranho esses dias, Mateus", ela disse, se aproximando. "Aconteceu alguma coisa?" Ele tentou sorrir, mas o olhar dela atravessou a armadura que ele tentava manter. "Tem coisa que você não entenderia, Lívia. Eu só quero saber se você confia em mim." Ele respirou fundo. "Mais do que em qualquer pessoa que eu já conheci." Ela se sentou ao lado dele e apoiou a cabeça no ombro dele. Por um instante, o tempo pareceu parar. Mas aquele momento de paz durou pouco. No dia seguinte, Caio foi chamado por um dos soldados locais para ajudar a descarregar uma entrega no armazém do morro. Quando chegou, congelou. O homem que supervisionava tudo era alto, de olhar frio, tatuagens no pescoço e uma calma que dava medo. Os outros o chamavam de fantasma. Ele, sem saber, encarava o próprio alvo da missão. O chefe o analisou por alguns segundos e sorriu de leve. "Você é o tal do Mateus, né?" perguntou. "Tão dizendo que você é ligeiro, corajoso." "Gostei." Caio forçou um sorriso. "Só tento viver em paz, senhor." "Senhor, é coisa de polícia", respondeu o fantasma rindo. "Aqui todo mundo é igual." Mas Caio sentiu o peso daquelas palavras. Sabia que naquele exato momento estava a um passo de ser descoberto. Naquela noite, voltou para casa abalado. Lívia percebeu. "O que foi agora?" ela perguntou preocupada. Ele hesitou. "Você nunca falou do seu irmão." O olhar dela se encheu de tristeza. "As pessoas julgam ele. Acham que ele é só um bandido. Mas ele sempre cuidou de mim, da nossa mãe, das crianças daqui. Ele fez coisas ruins, eu sei, mas ele também salvou muita gente." Ela o olhou com uma dor sincera. "Ninguém é só o que o mundo diz que é." Caio abaixou a cabeça. A culpa o sufocava. Como ele poderia continuar essa mentira? Como poderia destruir o homem que, no fundo, ela ainda chamava de família? Nos dias seguintes, Caio começou a evitar contato direto com o fantasma, enquanto tentava convencer o comando a adiar a operação. Mas a polícia não esperava mais. O cerco estava armado e ele não tinha como impedir o que estava por vir. Na véspera da invasão, Caio foi até Lívia. Ela o esperava na porta, sorrindo. "Você veio", disse ela, feliz. Ele tentou sorrir de volta, mas havia algo diferente no olhar. "Lívia, se amanhã, se alguma coisa acontecer, quero que saiba que tudo o que eu fiz foi de verdade." "Do que você está falando?" ela perguntou confusa. "Só promete que vai ficar dentro de casa amanhã." "Mateus, você está me assustando." Ele se aproximou, encostou a testa na dela e sussurrou: "Eu te amo." Lívia ficou imóvel, o coração acelerado. Antes que pudesse responder, ele já estava descendo o beco, desaparecendo na escuridão. Na manhã seguinte, o som dos helicópteros rompeu o silêncio. A operação começava. O morro acordou em pânico. Gritos, correria, tiros ecoando de todos os lados. E Caio, em meio ao caos, tinha uma única missão: encontrar o fantasma antes dos outros, antes que o destino fizesse o que ele não queria. E foi ali, entre fumaça e sangue, que ele veria tudo desabar. A favela acordou em pânico. Eram 5:30 da manhã, quando o primeiro helicóptero da polícia sobrevoou os becos, espalhando poeira e desespero. Lívia acordou com o som ensurdecedor das hélices e o choro das crianças do lado de fora.
Correu para a janela, o coração batendo descompassado. Lá fora, o morro inteiro parecia um campo de guerra. Homens armados corriam, escondendo armas, e as mães gritavam o nome dos filhos. Ela tentou ligar para Mateus, mas o celular só dava fora de área. Foi quando a porta se abriu com força e o irmão entrou ofegante. "Lívia, fica em casa", disse o fantasma, tenso. "Tá rolando operação." "Eu tô ouvindo", ela respondeu assustada. "Mas o que tá acontecendo, meu Deus?" "É coisa da polícia. Vieram para me pegar." Ela o olhou incrédula. "Você precisa se entregar." "Se entregar?" Ele riu, amargo. "E deixar os caras que estão comigo morrerem?" "Não. Isso vai acabar mal." Ela chorou. "Eu sinto isso." "Eu sempre soube como ia acabar, irmã." Ele respondeu mais calmo. "Só queria que você tivesse ficado longe disso tudo." O som das balas começou a ecoar mais perto. O fantasma pegou o fuzil e olhou para trás. "Fecha as janelas. E se me acontecer alguma coisa, sai daqui, tá ouvindo?" Ele saiu e ela correu até a porta chorando. Mas antes que pudesse chamá-lo, uma explosão sacudiu o chão. Enquanto isso, do outro lado do morro, Caio, agora de volta à farda, corria com o grupo tático. A operação estava em andamento. O comandante gritava pelos rádios e os soldados avançavam casa por casa. Mas Caio não ouvia mais nada. Cada passo o levava mais fundo num pesadelo que ele mesmo havia criado. O coração batia descompassado. Tudo o que ele queria era encontrar o fantasma antes que alguém atirasse. E no fundo, temia mais do que qualquer coisa ver o olhar de Lívia quando tudo viesse à tona. O confronto começou na parte alta do morro. O fantasma e seus homens resistiam, revidando cada avanço. E foi nesse caos que Caio o viu, pela primeira vez sem disfarces, sem máscaras. O olhar frio, a postura calculada, a mesma calma que ele viu no armazém dias antes. Mas dessa vez, os dois sabiam exatamente quem eram. Por um instante, o tempo pareceu parar. O fantasma o encarou confuso. "Você... o vendedor de gás." Caio apontou a arma, o coração apertado. "Acabou, fantasma." "Então é isso." O bandido riu com desprezo. "Ela sabia?" "Não." "Então vai ser bonito ver a cara dela quando descobrir quem você é de verdade." Antes que Caio pudesse responder, um tiro ecoou. Um dos comparsas do fantasma atirara primeiro e o tiroteio recomeçou. Caio se jogou atrás de uma parede, atirando para se defender. O fantasma fugiu por uma viela lateral. Caio correu atrás, o som das sirenes misturado ao grito dos moradores. Subiu, virou a esquina e o viu correndo em direção à casa de Lívia. Lá dentro, ela tentava proteger as crianças que estavam com ela. Quando o irmão entrou ensanguentado, ela gritou: "Para! Chega disso, por favor!" Mas o fantasma mal conseguia respirar. "Eles estão vindo! Eles estão vindo! Você precisa se entregar, pelo amor de Deus!" Ela chorava, segurando os braços dele. "Isso não precisa acabar assim!" E então Caio apareceu na porta, arma em punho, o olhar destruído. "Larga a arma, fantasma!" Lívia se virou, confusa. "Mateus!" Ele abaixou lentamente a cabeça. "Não sou o que você pensa, Lívia." Ela o olhou sem entender. "O que você está dizendo?" "Eu sou policial." O silêncio pesou como uma sentença. Ela deu um passo para trás, a expressão quebrada. "Você mentiu para mim esse tempo todo?" "Eu não queria." Ele respondeu com a voz embargada. "No começo era só uma missão, mas depois tudo mudou." "Cala a boca!" gritou o fantasma furioso, levantando o fuzil. "Você enganou ela, desgraçado." O barulho do helicóptero se aproximava. Caio ergueu as mãos sem atirar. "Não precisa acabar assim." "Vai acabar sim," respondeu o fantasma, com os olhos cheios de raiva. "Mas do meu jeito." Ele puxou o gatilho, mas Caio foi mais rápido. Um disparo ecoou.
e o corpo do fantasma tombou no chão. Lívia gritou, ajoelhando-se ao lado do irmão. O sangue se espalhou pelo chão e o olhar dele se apagou lentamente. Antes de morrer, ele murmurou: "Cuida dela, policial, se for homem de verdade." Caio ficou parado, em choque. O som das sirenes e dos passos se aproximava. Ele abaixou a arma, os olhos marejados. Quando os colegas entraram, ele apenas disse: "Tá feito." Mas nada estava. Dias depois, o morro estava em silêncio. Os jornais falavam da operação, da queda do maior criminoso da região e do herói infiltrado que ajudou a acabar com tudo. Mas Caio não se sentia herói. Não conseguia dormir, não conseguia olhar para o espelho. A única coisa que via era o rosto de Lívia, o olhar dela na hora em que a verdade veio à tona. Tentou procurá-la, mas ela havia desaparecido. Deixara a casa, a comunidade e tudo para trás. Meses se passaram. Caio foi transferido, pediu afastamento da polícia e passou a trabalhar em projetos sociais nas comunidades. Era a forma que encontrou de tentar se redimir. Até que numa tarde chuvosa, enquanto ajudava a reformar um centro comunitário, ouviu uma voz familiar atrás de si. "Parece que você aprendeu a plantar flores, em vez de caçar fantasmas." Ele virou. Lívia estava lá, de guarda-chuva, mais serena, o olhar cansado, mas doce. O tempo parecia ter parado de novo. Ele deu um passo à frente, inseguro. "Eu não espero que me perdoe. Eu não vim aqui para isso." Respondeu ela, calma. "Vim para ver se o homem que o meu irmão pediu para cuidar de mim ainda existe." Caio respirou fundo. Os olhos se encontraram. Nenhuma palavra foi necessária. A chuva caía, fina, lavando o peso dos dois. E enquanto o som da cidade ecoava ao fundo, ele percebeu que o amor não é sobre quem ganha ou quem perde. É sobre quem escolhe ficar, mesmo depois que tudo parece ter acabado. Ele estendeu a mão. Ela segurou. E pela primeira vez, Caio sentiu que podia respirar de novo. A câmera imaginária se afastava, mostrando o morro de longe, agora silencioso e banhado pelo pôr do sol. O ciclo havia se fechado. E o que começou como uma missão, terminou como redenção. E assim, queridos ouvintes, termina mais uma história. Uma história sobre amor, dever e perdão. Às vezes o destino nos coloca entre o certo e o que sentimos. E é nessa escolha que descobrimos quem realmente somos. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e conte nos comentários. Você seria capaz de perdoar alguém que te amou, mas também te enganou?